Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 38. Eu odeio formigas. Já se passaram décadas. Isso era algo que ele costumava dizer. O motivo foi: ele vinha tendo pesadelos. Uma vez a cada 1 ou 2 anos. Um pesadelo vívido que voltava sempre que ele se esquecia. Nesse sonho, ele estava sempre correndo no escuro, sendo perseguido por inúmeras formigas. Oh, não venham! Não venham! Ah! Ele corria e corria assim. Mas não importava o quanto tentasse, quando voltava a si, se encontrava em um beco sem saída. Formigas o cercavam. No meio delas estava uma formiga gigante, da altura de um homem, caminhando em sua direção. E... Kik! Sua boca foi aberta e toda a sua cabeça cortada. Swoosh! Ah! Um homem de meia-idade pulou da cama gritando. Com o barulho, sua esposa que dormia ao lado dele esfregou os olhos e olhou para ele ansiosa. Querido, você teve outro pesadelo? Huff, huff. Suor frio brotou na testa de seu marido. Ele bebeu a água fria que havia colocado em sua mesa de cabeceira. Cough. Ele estava um pouco nervoso, então teve que beber com pressa, mas graças a isso, sua mente voltou à realidade. Então olhou para sua esposa, que de repente acordou por causa dele, e fez uma expressão de desculpas. Desculpe, você acordou por minha causa? Já faz um tempo desta vez. Certo, está tudo bem agora, então não se preocupe comigo e durma mais. Quando deu um tapinha gentil nas costas dela. Os olhos de sua esposa lentamente se fecharam novamente. O homem sentou-se na cama e cobriu o rosto com as 2 mãos. Acho que não vou conseguir dormir por um tempo. O homem suspirou e repetiu algo para si mesmo como um encantamento. Sim, foi um sonho, apenas um sonho. Eu ainda estou vivo. Felizmente o feitiço funcionou. Seu coração, que batia como se fosse explodir, aos poucos se acalmou. De qualquer forma, aquele sonho com as formigas parecia real. Por alguma razão, ele sentiu que o dia seguinte seria difícil. Não conseguia voltar a dormir, então decidiu se preparar para o trabalho, embora fosse um pouco cedo. Ele silenciosamente se levantou e saiu para que sua esposa não acordasse novamente. Sua esposa era professora de escola. Ela estava ensinando história coreana. Quando era mais jovem, ele também trabalhou como instrutor de escola por um tempo e ensinou história coreana. Então sabia como era difícil. É um grande problema se ela tiver problemas para dormir por minha causa e ficar confusa enquanto ensina. Pensando nisso e naquilo, ele se arrumou para o trabalho e vestiu a roupa. Opa, quase esqueci de novo. Ele usava um crachá emitido pela associação em volta do pescoço. Associação de Caçadores da Coreia. Min Byung-gu, consultor médico. Plin. Seu nome gravado na placa de identificação brilhou sob o sol da manhã. Estou aqui para medir novamente seu poder de mana. Assim que amanheceu, Surro visitou o hospital designado pela associação. Por favor, sente-se e espere um momento. Depois de ouvir a enfermeira explicar isso e aquilo, Surro sentou-se em uma cadeira e esperou sua vez. Surro foi à associação para medir sua mana, mas foi solicitado a fazer um teste de despertar. A Associação de Caçadores designou hospitais em cada região onde a mana podia ser medida. No início, era apenas em Seul, mas à medida que os despertados começaram a aparecer em todo o país, esses hospitais foram aumentando gradualmente em cada lugar. No entanto, ainda havia apenas um hospital na Coreia que poderia fazer a remedição de mana, porque tinham o dispositivo de medição mais preciso do país. Sung Surro, por favor, entre. Depois de esperar um pouco, a enfermeira chamou Surro. Ele entrou na sala de remedição, e lá dentro estava um médico bonito de meia-idade. Sung Surro. Ah, sim. Olá. De repente, os olhos de Surro permaneceram em seu crachá enquanto se cumprimentavam. Associação de Caçadores da Coreia. Min Byung-gu, consultor médico. Consultor médico? Por mais que fosse um procedimento difícil de remedição, ele parecia ser um médico designado pela associação. Você deve ter ouvido a explicação da enfermeira antes. Poeira estelar tornou-se oficialmente ilegal. Portanto, antes da nova medição, você fará alguns testes primeiro. Era o chamado teste de doping. Depois de um tempo, a inspeção começou com uma breve explicação. Surro de repente fez uma pergunta. A propósito, doutor, não havia originalmente uma maneira de determinar o doping de poeira estelar? Havia, mas recentemente, como alguns dos ingredientes da poeira estelar foram revelados, a pesquisa progrediu. Com base nessa pesquisa,
Um médico inteligente desenvolveu um teste de doping em pouco tempo. A propósito, esse médico sou eu. Haha. Min Byung-gu deu de ombros e apontou para si mesmo com o polegar. Ele era um ótimo médico. Ah! Ao ouvir isso, Suho entendeu. É graças a mim que os testes de doping poderiam ser desenvolvidos nos últimos anos. Foi por causa de Suho que descobriu a fábrica e relatou à associação como os demônios estavam fazendo poeira estelar. O efeito borboleta está ativado e, na verdade, estou fazendo um teste de doping. Era uma situação em que ele podia apenas rir pensando em como era ridículo. O Dr. Min Byung-gu, que estava conduzindo o teste, olhou para a expressão de Suho com curiosidade. Suho, você tem uma aura diferente das outras pessoas. Sério? Como é minha aura? Você está muito calmo. Min Byung-gu estava curioso sobre Suho. Normalmente, a reação das pessoas que o procuravam para uma nova medição era uma de duas coisas. Alguém que é excessivamente ambicioso e sonha em subir de status. Ou alguém que diria que o Dr. Min era muito melhor sendo excessivamente autoconsciente, incapaz de distinguir a realidade. Mesmo que sejam apenas pessoas parecidas, afinal. Honestamente, essa era uma reação natural. Se a nova medição fosse bem-sucedida e a classe do caçador subisse, os dígitos de seu salário anual mudariam da noite para o dia. Mas Suho era diferente. Não havia nenhum sentimento de grande expectativa ou nervosismo sobre os resultados da nova medição. Ele era originalmente uma pessoa que não tinha muita ganância? Depois de um tempo, saiu o resultado do teste de doping de Suho. Não há doping de poeira estelar. Você trabalhou muito. Faremos uma nova medição de mana imediatamente. Coloque sua mão aqui. O resultado do poder de mana de Suho foi o mesmo da janela de status. Mana, 586. Uma exclamação saiu da boca de Min Byung-gu enquanto ele verificava os resultados. Oh! Parabéns. Eu realmente acho que a primeira medição foi um erro. Com tanto poder de mana, você pode se tornar um caçador classe C. Enquanto explicava, Min Byung-gu olhou para a reação de Suho mais uma vez. A reação do garoto foi calma, como se ele já esperasse isso. Interessante! Os jovens de hoje em dia são realmente assim? Min Byung-gu inclinou a cabeça e imediatamente inseriu os resultados do teste no computador. Ah, e eu preciso carregar informações de habilidades para os arquivos dos caçadores. Você poderia me mostrar algumas de suas habilidades? Informações sobre habilidades eram dados importantes. Isso porque os caçadores precisavam conhecer as habilidades uns dos outros rapidamente para planejar sem problemas ao atacar a masmorra. Min Byung-gu levou Suho para um grande espaço e perguntou: Quais são suas habilidades? Eu uso uma espada e também faço invocações. Você é um caçador invocador? Vamos começar com a habilidade de invocação primeiro. Você gostaria de mostrar uma de suas invocações? Sim. Suho assentiu friamente. No entanto, para usar a habilidade de fragmento de sombra, era necessário um cadáver. Era problemático recuperar um cadáver de Goblin da Masmorra das Sombras, então havia apenas um cara que ele poderia chamar de mais fácil. Beru, saia por um segundo. Era assustador dizer isso. Swoosh! Você me chamou, jovem mestre. Uma sombra do tamanho de um punho saltou sob os pés de Suho. Ah! É? Min Byung-gu ficou muito chocado quando viu Beru. Beru inclinou a cabeça e olhou para Min Byung-gu. Seus olhos se arregalaram. Oh! Você não pode ser. Você é. Min Byung-gu apontou seus dedos trêmulos para Beru e então colapsou no local. Hã? Suho olhou para Beru com uma expressão confusa. O que você fez com o médico? Não, eu... Beru olhou para o rosto de Min Byung-gu mais uma vez. Ele estava certo. Min Byung-gu. Ele foi comido por mim uma vez. O quê? Quem comeu quem? Eu comi esse humano. Beru coçou a cabeça com uma expressão estranha. Antes da Terra ser redefinida. A era em que o monarca das sombras Sung Jin-woo era um caçador ativo. Na época, havia apenas um punhado de curandeiros classe S no mundo vivendo na Coreia. Min Byung-gu era um caçador classe S. Uma vez, ele cooperou com outros caçadores classe S e participou de uma enorme subjugação de feras. A ilha Jeju, a ilha do inferno que foi ocupada por incontáveis formigas. Naquela batalha sem precedentes, Min Byung-gu lutou contra as feras com mais coragem do que qualquer outro. Ele fez um sacrifício heróico por seus companheiros sendo comido por Beru, o rei das formigas. Depois disso, o mundo reiniciou. Todas essas memórias desapareceram da cabeça de Min Byung-gu.
Eu ainda lembro de você. A voz amarga de Beru penetrou na mente de Min Byung-gu, que desmaiou. Habilidade de predação. A capacidade de Beru de absorver o poder e a memória do alvo que ele ingeriu. Ele tinha acabado de acordar do ovo na época e comeu Min Byung-gu com essa habilidade e engoliu seu talento como um curandeiro classe S. Talvez seja por isso que você não conseguiu despertar desta vez. Mas isso não foi tudo o que Beru aprendeu com Min Byung-gu. Memória, conhecimento. O coração que odiava a guerra e amava a paz. Foi a primeira coisa de humanidade que Beru adquiriu desde que nasceu. Talvez se eu fosse humano teria chamado você de pai. Min Byung-gu foi a pessoa que mais influenciou a personalidade de Beru. É por sua causa que também passei a gostar de dramas históricos. Min Byung-gu estremeceu ao ouvir a risadinha de Beru, mesmo em estado de inconsciência. Certo. Ele parecia ter lido sua mente, Beru murmurou amargamente. Eu me tornei seu pesadelo. Na verdade, não foi apenas Min Byung-gu. Beru era o pesadelo de todos os humanos que ele havia comido. Mas entre eles, apenas Min Byung-gu era bastante especial. Poderia ser porque ele foi o primeiro humano que Beru pegou e comeu? Ou é porque a humanidade que ele aprendeu teve um impacto profundo em sua identidade atual? Beru finalmente conseguiu entender o porquê. Mesmo que o mundo tenha sido reiniciado, mesmo que ele não tenha a habilidade de curandeiro classe S como naquela época, sua vida ainda é nobre. Ele queria tanto deixar de ser caçador e se tornar um professor de história nacional e curandeiro que escolheu a área médica nesta vida. Você ainda estava salvando a vida das pessoas até agora. Beru sorriu brilhantemente. A razão pela qual Beru estava disposto a sentir essa emoção era provavelmente porque ele descobriu que sua raiz ainda estava brilhando intensamente. Já que Beru só havia trilhado o caminho da matança e da luta desde o momento em que nasceu, o brilho de Min Byung-gu era ainda mais deslumbrante. Não vou dizer que sinto muito, porque estávamos em guerra naquela época. Mas a voz calorosa de Beru alcançou Min Byung-gu. Eu vou apoiá-lo nesta sua vida. Swoosh! E a pequena semente que fluiu de Beru penetrou no corpo de Min Byung-gu. Vou tirar seus pesadelos, meu pai. Enquanto isso, Surro estava cercado por funcionários do hospital. Não, ele realmente desmaiou sozinho. Chamei a polícia agora. Vai explicar na delegacia. Apenas como uma referência até que a verdade seja revelada. Ótimo, porque isso é realmente um mal-entendido. Surro se sentiu injusto, mas a resposta das enfermeiras à situação foi natural. O Dr. Min Byung-gu era um médico talentoso e o único pesquisador de poeira estelar na Coreia. Mesmo que a poeira estelar não fosse uma boa coisa para usar como material para humanos, o efeito em si ainda valia a pena pesquisar. E se ele pudesse remover as coisas erradas e salvar apenas as boas? A poeira estelar tinha a chance de se tornar algo que poderia mudar a era atual. Nesse sentido, Min Byung-gu podia ser considerado um recurso financeiro nacional muito importante. No entanto, o que diabos o caçador que estava recebendo a nova medição fez? Min Byung-gu de repente desmaiou gritando. Normalmente, nesses casos, o caçador poderia não ter gostado do resultado da remedição. Certo. Min Byung-gu, que havia caído no chão, de repente se levantou. Dr. Min. O doutor está acordado. Surpresas, as enfermeiras correram para Min Byung-gu. Mas algo surpreendente aconteceu. Isso? Min Byung-gu, que estava lutando para voltar a si, de repente olhou para a luz branca pura em suas mãos. Era mana. Despertar? Todos que presenciaram a cena arregalaram os olhos. Todos aqueles olhares se voltaram para Surro, que estava ao lado dele. Não, isso também é um mal-entendido. Porque ele realmente não havia feito nada.